Olá, espero que estejam todos bem. Hoje nós iremos falar sobre a última teoria de TGA1, que é a teoria contingencial, ou teoria situacional, ou teoria das contingências. Essa teoria foi desenvolvida na década de 60 por Lawrence e Losch, dois estudiosos, que na verdade são muitos estudiosos que falam sobre essa teoria. Esses dois são que se destacaram, talvez por terem sido os primeiros, assim, mas muitos estudiosos falaram sobre essa teoria, desenvolveram essa teoria, que vem sendo desenvolvida até hoje, na verdade. E qual é a grande característica dela? Primeiro vamos entender que contingência significa fato imprevisível, uma eventualidade, né? Dá uma procurada no dicionário e você vai ver algo assim, parecido com isso. Então a teoria das contingências chegou à seguinte conclusão: não existe uma teoria que seja ideal para uma empresa. Que dependendo da empresa, dependendo do momento, dependendo das circunstâncias, uma teoria vai ser melhor, ou outra teoria vai ser melhor, ou várias teorias ao mesmo tempo vão ser melhores para aquela empresa. Então a teoria contingencial, ela vem trabalhar uma novidade, que é a proatividade. Enquanto nas outras teorias as empresas reagem, são reativas, ou seja, o problema aparece e elas resolvem, na teoria contingencial ela tenta ser proativa e se antecipar ao problema. Tanto é que até essa teoria chegar, se falava em previsão, né, prever, depois passou a se falar em planejamento, e na teoria contingencial surge a expressão planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um planejamento que não foca só naquilo que é previsível. Ela se prepara também para aquilo que é imprevisível. E como é que ela faz isso? Como se preparar para o imprevisível? Primeiro, ela foca muito em tecnologia. As outras escolas também focavam em tecnologia, mas a tecnologia que elas utilizavam era quase toda direcionada para a produção, né? Para o desenvolvimento do serviço e da produção, para as empresas prestadoras de serviço ou para as empresas que produzem. Mas na teoria contingencial a tecnologia surge também para a administração. Então a administração começa a usar de recursos tecnológicos para poder analisar melhor o ambiente interno e externo e poder fazer cenários possíveis que possam ocorrer num determinado período de tempo. E mesmo assim, ela tem consciência de que existirão cenários que serão imprevisíveis. E como ela faz para tentar amenizar essas imprevisibilidades? Vamos pegar um exemplo de agora. Qual empresa, em julho do ano passado, podia imaginar uma pandemia como essa que nós estamos vivendo agora? A teoria contingencial, ela não poderia prever isso também. Mas o que ela faz? Ela trabalha com equipes técnicas bem desenvolvidas em cada setor. Então, contabilidade, financeiro, a parte de produção, a parte de tecnologia, a parte administrativa, para que essas equipes elas tenham um poder de reação, um poder de resposta mais rápido. E para que essas equipes também tenham a possibilidade de antever o problema com mais facilidade. Porque são pessoas que vivem focadas naquela área. Ou seja, elas têm um vasto conhecimento daquilo que elas fazem. Então, a teoria comportamental trouxe várias subdivisões dentro da própria empresa. Sendo que o administrador agora é como se fosse um regente, enquanto cada setor tem especialistas e equipes especializadas para tratar de prováveis eventualidades, para poder até prever prováveis eventualidades com maior margem de tempo para se adaptar. Tanto é que a administração contingencial, ela foca em 3 bases. Quais são? Primeiro, diagnosticar. Segundo, reconhecer. E terceiro, adaptar-se. Mudar a estrutura da empresa. Então a empresa tem uma estrutura organizacional que pode ser adaptada, que pode ser modificada sem grandes prejuízos, né? A empresa tem fornecedores, tem clientes, que ela pode também dispor de várias maneiras. Então ela
é uma empresa maleável. O grande slogan da teoria contingencial é que a única certeza que se tem é da incerteza. Para ela nada é certo. Não tem uma coisa que ela possa dizer assim, isso é absoluto, isso vai acontecer. E por ter esse pensamento, ela se tornou uma estrutura mais flexível. Dentro do estudo da teoria contingencial, se observa também que ela divide em duas áreas. A área de tarefas e a área geral. Ou ambientes, também são chamados ambiente de tarefas e ambiente geral. O que são esses dois ambientes ou essas duas áreas? O ambiente de tarefas é aquele que tem uma relação direta de dependência e interdependência com a organização. Então são os fornecedores, são os clientes, são os concorrentes e são as entidades reguladoras. Esse é o ambiente de tarefas. O ambiente geral é aquele que é mais externo ainda, né? Digamos que o ambiente de tarefas é interno em uma parte externa e o ambiente geral ele é totalmente externo. São as políticas, são as leis, a economia. Então tudo isso faz parte do ambiente geral. É um ambiente que a empresa não tem como controlar. Que ele é totalmente externo e ela só tem que trabalhar com ele. Estar preparada para as mudanças que podem vir dele. O ecológico, né? O meio ambiente que pode sofrer uma variação repentina. Então são coisas que ela não tem o controle, mas que tem que estar pronta para trabalhar com eles e se adaptar a eles se necessário. Outra coisa importante sobre a teoria contingencial é a aplicação da matriz de SWOT. Ou seja, a empresa vive em constante análise das suas fraquezas e das suas forças. Ela fica em constante avaliação das oportunidades e das ameaças que envolvem o seu ramo. Então, a matriz de SWOT, que a gente vai estudar mais na frente, ela é uma matriz que foi desenvolvida exatamente para analisar as fraquezas e as forças da empresa e as ameaças e as oportunidades do ambiente. Dentro da teoria contingencial, essa matriz ganhou força, ela ganhou uma importância maior. E dentro dela, a empresa cria o seu planejamento estratégico, analisando tudo isso, né? Suas fraquezas, suas forças, as ameaças e as oportunidades que existem no mercado. E o que eu vou pedir para vocês agora é o seguinte: coloca no papel aí para mim as semelhanças e diferenças que você vai encontrar na teoria contingencial e na teoria sistêmica. Então, coloca no papel o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. E você vai colocar também quais são as vantagens e as desvantagens das duas teorias. A teoria sistêmica, quais são as vantagens, o que ela trouxe de bom e quais são as falhas que ela tem, né? As que você encontrar. Na teoria contingencial, você vai colocar também quais são as vantagens e quais são as desvantagens dessa teoria. É importante lembrar que na teoria contingencial, o planejamento estratégico ele é flexível. Então, a empresa faz o planejamento e depois coloca estratégias para que esse planejamento possa se tornar flexível. Por quê? Porque ela tem consciência de que todo planejamento tende a passar por mudanças no decorrer da sua execução, seja por razões internas, seja por razões externas. Então, daí surgiu essa expressão, planejamento estratégico. É um planejamento que ele não foca em manter a empresa presa a um plano que foi elaborado há um mês atrás, há 2 meses atrás. Ela foca em um objetivo que tem um plano inicial que pode ser alterado de acordo com as circunstâncias. Então, tem empresas que têm umas regras tão rígidas que ela não permite alterações do planejamento. Então o planejamento acaba se tornando um peso para a empresa porque ela não altera diante de mudanças na situação, mudanças circunstanciais. E por isso acabam tendo prejuízo. A teoria contingencial veio
moldar o planejamento à situação. Então ela traz um planejamento chamado de planejamento estratégico, certo? Grava isso que é importante, talvez as coisas mais importantes da teoria contingencial sejam essas: o surgimento do planejamento estratégico, a certeza da incerteza, a flexibilização da empresa, que criou pequenas estruturas dentro dela que podem ser adaptadas, que podem ser refeitas, que podem ser modificadas com facilidade diante de circunstâncias diversas. E a tecnologia, que a tecnologia deixou de ser usada apenas para a finalidade da empresa, que é a produção ou o serviço, e passou a ser utilizada também na administração, na gerência da empresa. E a teoria contingencial tem claro que uma empresa que não investe em tecnologia está fadada a acabar. E isso na década de 60 era algo que não era tão fácil de se enxergar. As empresas já tinham uma tradição e acreditavam que, se mantendo naquela tradição, sobreviveriam às adversidades. A teoria contingencial veio dizendo que não. A empresa que não investir em tecnologia está fadada a fechar as portas. E é importante que você entenda que essa é a última teoria do primeiro ciclo da administração. Em TGA 2, que eu espero encontrar todos vocês lá, e eu não sei se eu estarei lá também, eu espero que vocês também me encontrem lá, nós veremos o segundo ciclo da administração. Então esse é como se fosse agora fechando o primeiro ciclo das teorias com a teoria contingencial. Não deixa de fazer a atividade que eu citei agora há pouco aí nesse vídeo, né? E espero encontrar todos bem em breve. Um grande abraço e até a próxima.